Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana curto de futebol, futebol apenas no sábado, no domingo, mas com muita coisa pra gente conversar aqui no vídeo de hoje. É polêmica, né? Polêmica nessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos caminhando para o final do Brasileirão de 2025, uma edição que foi sim recheada de muitas polêmicas com a arbitragem. Se a gente for lembrar, desde a primeira rodada isso já aconteceu, com erros claros, erros decisivos de partida, mas eu vou mais do São Paulo e Palmeiras um pouco antes. Eu vou desejar aqui para o editor do canal, né, o Gustavo, por isso eu vou voltar, né, ao mecanismo antigo, porque não faz muito sentido destacar aqui 4 jogos, sendo que não vai aparecer imagem para vocês. É mais eu falando mesmo na rodada após rodada, e aí a gente troca uma ideia no final sobre a rodada como um todo. Fechou? Bom, seguinte, no sábado a gente teve a vitória, logo, né, a vitória do Fluminense em cima do Atlético Mineiro por 3-0. Samuel Xavier, Serna e Keno fizeram os gols do Flusão em cima do Atlético. O gol do Atlético foi uma presa fácil do Fluminense, né? Facilmente dominado, facilmente esse 3-0 foi fabricado. Poderia, inclusive, ter sido mais se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de capricho e se o Everson também não faz os seus milagres nesse jogo lá no Maracanã. Também no sábado a gente teve já o primeiro jogo de polêmica da rodada, que foi Bragantino e Grêmio, 1-0 para o Bragantino num jogo num gol, né, inclusive, que foi numa penalidade completamente inexistente. O pênalti marcado em cima da mão do Marlon, digamos assim, lateral esquerdo do Grêmio, foi ridículo, para não dizer outra palavra, né, talvez absurdo seria a melhor palavra para se dizer, porque é inexistente, não existe isso, e eu acho inclusive que foi o pênalti mais esdrúxulo da rodada. É que Palmeiras e São Paulo dá um destaque maior, mas esse pênalti marcado para mim é ridículo tão quanto, né, o pênalti não marcado em cima do Tapia no carrinho do Alan. Mas o Bragantino foi melhor do que o Grêmio. Poderia ter feito esse gol antes? Sim, poderia. Isso deveria ter acontecido. Mas o Bragantino também foi mais dominante porque o Grêmio jogou com a menos desde o meio do primeiro tempo, praticamente, depois que o Kahneman foi expulso. Não há nenhuma imagem conclusiva de que foi ou não agressão. Eu quero acreditar no árbitro de que ele viu realmente uma agressão do Kahneman, porque ele foi direto para o jogador e deu esse vermelho no lance de falta a favor do Grêmio. E eu quero acreditar demais que foi infantilidade do zagueiro do Grêmio. Infantilidade de um cara renomado, de um cara já consolidado na carreira de futebol, já velho, já com idade avançada, e mesmo assim fazendo essas borradas e prejudicando o Grêmio. Isso realmente prejudicou o Grêmio ao longo de todo o jogo, mas o Imortal estava conseguindo se segurar até, né, no último lance da partida praticamente, nessa bola, né, bola na mão do Marlon, que o juiz acabou anotando a penalidade. Para mim, indiscutível, não foi pênalti. O Grêmio foi sim prejudicado, até porque o gol sai desse lance e define a vitória pro Bragantino. Então, eu acho que um erro maior do que os erros contra o São Paulo foi esse do Bragantino a favor do Bragantino em cima do Grêmio, porque foi um erro que definiu o placar, né? O placar terminaria 0-0 se não tivesse o pênalti. Com um pênalti, terminou 1-0 para o Bragantino. A vitória foi importante para o Massa Bruta, de novo, tentar colar no G6 do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, para ali uma leve arrancada de bons resultados que o Grêmio estava tendo no Campeonato Brasileiro. Também no sábado, a vitória do Internacional em cima do Botafogo, aqui sem erros de arbitragem. Eu acho que todo e qualquer show do Textor é absurdo. Teve ali, talvez, um puxão no mercado em cima do Arthur Cabral, mas acho também interpretativo. A cotovelada não, acho que sim, esse deveria ter sido expulso, mas enfim, lances difíceis para arbitragem nessa rodada, na 27ª rodada, acho que esse sim deveria ter sido um erro ali que o VAR deveria ter olhado, mas o Inter foi muito melhor do que o Botafogo, conseguiu dominar com mais tranquilidade e fez esse 2-0 com os pés nas costas, né? Alan Patrick e Vitinho fizeram os gols do Colorado nessa partida. No sábado também, quem dominou o jogo na Neoquímica Arena foi o Mirassol, que chutou mais de 20 vezes no gol do Corinthians, acertou 7, né, mas terminou com 3-0 para o Corinthians em cima do Mirassol. Surpreendente resultado, eu achei que pelo momento o Mirassol era favorito e poderia ter vencido, e os números dizem isso, não nos números de resultado, mas os números da partida de estatísticas dizem isso, que o Mirassol poderia ter vencido, não aconteceu. O Corinthians fez 3-0, foi um time extremamente mortal nas chances que teve ao longo do jogo. Maicon de pênalti, Yuri Alberto e André
fizeram os gols do Timão. Os 2 gols já um pouquinho mais para a reta final do jogo, né? O Yuri Alberto aos 72 e o André nos acréscimos do segundo tempo, mas foi um time muito mais encorpado e sabendo lidar com essa pressão e conseguindo sair nas estocadas. Lembrou muito o Corinthians de Carille, de Tite, que se segurava e saía nos contra-ataques. Passando para os jogos de domingo, se acalma, a gente já vai falar de São Paulo e Palmeiras. Antes, Vasco e Vitória. Também com polêmica, mas eu acho que desses aí é o que teve menor polêmica. Eu concordo com as marcações do estreante, árbitro na Série A do Campeonato Brasileiro, ele só optava a Série B, subiu nesse jogo, inclusive, para a Série A, para você ter uma noção como a gente está precisando de arbitragem, não é favoritismo, é porque o nosso leque de opções está realmente fraco, a gente não tem nenhuma arbitragem unânime, né, para apitar jogos. Mas enfim, o Vasco sai na frente com o Nuno Moreira, toma um empate contra a La Piedra e depois a virada do Vitória em cima do Vasco com o gol do Lucas Alter. Depois o Vasco volta a virar a partida novamente com o Ryan. É isso, empata com o Ryan, depois vira com o Ryan também de pênalti. O Raul Cáceres consegue empatar por Vitória e no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o GB volta a colocar o Vasco na frente do placar e vencer essa partida emocionante em São Januário. E foi um jogaço, cara. 7 gols marcados. É um jogo daqueles para o Vascaíno ficar guardado na memória. Importante vitória do Vasco também para fugir da zona de rebaixamento, visto que o time estava ali perengueiro naquela zona cinzenta de nem Z4 e nem zona de classificação para a Sul-Americana. Agora com essa vitória em casa, tomara que, né, recobre essa confiança, pelo menos nos jogos em casa. Fora de casa a gente sabe que é difícil, mas dentro de casa o Vasco tem a obrigação de conquistar pontos. Vamos lá falar desse jogo. São Paulo e Palmeiras. O São Paulo, com 35 minutos de jogo, tinha definido o placar para mim da partida. Eu achava que o Palmeiras não iria conseguir reagir. Fez o 2-0 com Luciano e Tapia. Só que é o seguinte, não sei se o torcedor do São Paulo se esqueceu, os jogadores do São Paulo também se esqueceram disso. O jogo tem mais 45 minutos depois dos 45 minutos iniciais, né? Tem mais um jogo para ser disputado. 45 minutos, não 15. Que foi o que o São Paulo jogou na etapa final, com a saída do Marcos Antônio, erro na substituição do Crespo, que não está sendo tão comentado assim, mas aqui a gente comenta. O São Paulo cai demais de produção na etapa final. E isso eu acho que foi o ponto de virada da virada do Palmeiras. Não os erros de arbitragem, porque os erros de arbitragem não influenciaram diretamente no placar. Não foram gols, não foram invalidações de gols, foram apenas alguns lances que não foram marcados. Mas o São Paulo continuou vencendo por 2-0. O São Paulo continuou à frente do placar. O São Paulo continuou com uma excelente vantagem. O São Paulo poderia ter furado a bola, acabado com o jogo na etapa final. Não aconteceu. Aos 25, o Vitor Roque faz o 2-1. Depois, aos 29, o Flaco empata o jogo. Em 4 minutos de crescência do Palmeiras na partida, o Palmeiras conseguiu fazer o 2-1 e o empate da partida. Ali em diante, o São Paulo murchou na partida. Sumiu do jogo. E volto a repetir, cara. Você dizer que foram os erros de arbitragem que influenciaram nesse resultado do placar de 3-2 para o Palmeiras, sendo que os 3 gols foram completamente validados, não há nenhuma questão. Eu já vou falar dos erros, tá? Eu só quero falar desse discurso que para mim é infundado. Tá? Para mim não faz sentido você taxar uma virada que seu time sofreu dentro de casa como um resultado que depende descaradamente de uma arbitragem ruim, de um pênalti não marcado, de uma expulsão que não aconteceu. Então é pobreza de comentários, é pobreza de argumento e é uma pobreza intelectual de análise de jogo. O Palmeiras foi melhor durante os 25 até o final do jogo em cima do São Paulo. O São Paulo foi superior no primeiro tempo, amassou o Palmeiras, foi melhor nos 15 minutos iniciais. Depois o Palmeiras igualou e foi melhor na reta final, empatando e virando com o Ramon Sousa quase nos acréscimos da partida. Foi um jogo muito ruim do São Paulo no segundo tempo, muito abaixo do que o time poderia ter jogado. O time entrou jogando um clássico e terminou disputando uma pelada de final de semana entre jogadores, assim, ex-jogadores. O São Paulo não teve volume, não teve controle da posse de bola. Definir o resultado do jogo em situações que não aconteceram e não influenciaram diretamente no placar do jogo
é apontar a culpa para o outro e não assumir a sua própria culpa. E isso é um reflexo da nossa sociedade, né? A gente vive apontando a culpa no outro e esquecendo de assumir a nossa própria culpa. E por isso que a gente continua nos mesmos erros, continua assumindo, vivendo na mesmice. Né? Eu acho que todo torcedor palmeirense, torcedor corintiano, flamenguista, baiano, torce por Vitória, rubro-negro, entende que foi pênalti, entende que foi sim um lance interpretativo, mas que o VAR poderia ter chamado para uma possível análise de cartão vermelho em cima do Andreas Pereira, só que teve erros antes também. E teve o erro de não ter expulsado o nosso querido Bobadilha, né, que tomou o cartão amarelo e infantilmente puxou o jogador do Palmeiras que estava entrando na área. Não foi pênalti, obviamente foi longe, mas estava num ataque promissor, então era uma falta também para segundo cartão amarelo. Também não expulsou o Gustavo Gomes. Eu acho que tanto o pisão como a cotovelada eram para cartões amarelos, porque foi um jogo brusco um pouco grave, e poderia ter sido, né, o cartão amarelo ele já tinha, então deveria ter sido expulso também. Só que é uma cascata, né? Se a gente for pontuar os erros já com o jogo pronto e entregue, é uma coisa. Agora, né, se tivesse sido marcado uma coisa, não teria sido marcado outra, isso consequentemente, porque é um efeito cascata, é um efeito borboleta, de que uma coisa vai, consequentemente, anular a outra. Ou você acha que ia rolar a expulsão e também o pênalti a favor do São Paulo, aí é para cair da calça, né? Mas enfim, eu acho que o torcedor são paulino que está se apegando a esse discurso de que foram os erros de arbitragem que condicionaram o São Paulo a perder esse jogo para o Palmeiras, meu amigo, você está completamente desconectado da realidade. Desconectado da realidade do seu próprio time, inclusive, e não assumir que houve erros de arbitragem, beleza, eles foram determinantes para a partida, nem de perto. Eu acho que se o São Paulo tivesse tido o pênalti, era uma probabilidade de fazer o gol, e eu acho que se tivesse o pênalti, não teria expulsão. O Palmeiras teria feito outras substituições, poderia ter mudado. O jogo era outro, com 3-0. Eu acho que o pisão ali do Andreas não teria acontecido. Volto a reiterar, acho que os erros foram graves, acho que os erros deveriam ter sido sofrido uma análise do VAR, não aconteceu, não tem por que você se apegar a isso. Porque se todo time que sofre uma não marcação de pênalti, uma não cartão vermelho, vai tipo, beleza, gente, olha, estamos entregando o jogo, o resultado do jogo, porque não marcaram um pênalti a nosso favor. É ridículo isso, é ridículo o torcedor em principal, o torcedor de fora, o torcedor flamenguista que está achando que o campeonato está condicionado ao Palmeiras ser campeão. Isso é ridículo. Os erros acontecem não só no jogo do Palmeiras, ou o resultado de Bragantino e Grêmio foi importante para o Palmeiras ser campeão brasileiro. É loucura, entendeu? Houve erros no jogo do Palmeiras, houve erros no jogo do Inter, houve erros no jogo também do Vasco e Vitória, houve erros também no Palmeiras e São Paulo. Há erros a rodada inteira. Se a gente for ficar minando todos os erros, não vai ter interferência nenhuma para um time ser campeão, para um time ser rebaixado, para determinado time ser campeão. Se fosse assim, o Inter não seria, né? O Inter atualmente é o time com mais mudanças a favor no VAR, né? Mais chamados ali no VAR para ser mudado a favor. Senão o Inter era campeão esse ano. Então isso não tem relevância, entende? Isso não tem mudança na questão que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar que o São Paulo pipocou para o Palmeiras na reta final do jogo e perdeu merecidamente. Foi uma virada histórica do Palmeiras, heróica, né, com requintes de crueldade por conta desses erros de arbitragem. Mas não foram determinantes. Tá? Vamos combinar isso. Passando para o próximo jogo, o Bahia venceu o Flamengo, que abriu, né, a possibilidade do Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, o torcedor do Flamengo que está comprando isso está esquecendo de olhar para o próprio clube e ver como o Flamengo caiu de ritmo nesses últimos 4 jogos. É um time que desaprendeu a jogar, sofre demais com a questão do segundo tempo, consegue começar bem a partida, mas na reta final sente demais o físico. Isso aconteceu com o Estudiantes, aconteceu com o Grêmio, aconteceu de novo agora com o Bahia. É um time que sofre, aconteceu com o Vasco também, é um time que sofre demais na reta final do jogo, por energia, por cansaço dos seus jogadores. Isso deve, obviamente, ser analisado pelo nosso querido Felipe Luiz, porque vai ser uma reta final intensa. Faltam 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, mais os 2 jogos da semifinal. O Flamengo e o Palmeiras não jogam, por exemplo, a Copa do Brasil, então vai ter esses 14 jogos pelo menos até o final do ano.
se não tiver a final da Libertadores com o 15º jogo acontecendo. Mas o William José foi responsável pela vitória do Bahia em cima do Flamengo. O Bahia foi, né, realmente melhor e o Flamengo teve 2 jogadores a menos. O Danilo foi expulso no começo do primeiro tempo, acertadamente. E o Wallace Ian, também de uma maneira muito juvenil, acabou sendo expulso no segundo tempo, mas ali sem muita interferência na questão anímica do jogo. O Flamengo teve chances de empatar, mas o Bahia foi infinitamente superior ao time carioca. Na briga contra o zona de rebaixamento, o Fortaleza venceu o Juventude por 2-1 de virada. Rafael Bilu fez o gol do Juventude, num excelente primeiro tempo do Jaconeiro. Também começou bem a reta final, mas acabou sofrendo gol de empate numa jogadaça do Mancuso. Cara, vale a pena você ver esse lance, porque foi um golaço. Depois o Barreiro colocou o Fortaleza na frente do placar nos 85 minutos do segundo tempo, aos 40, né, do segundo tempo, e aí o Fortaleza conseguiu se segurar na reta final, mas o Juventude teve mais volume de jogo, teve um pênalti a favor, inclusive, que o Breno, o goleiro do Fortaleza, defendeu, e finalizou mais no gol. O Fortaleza foi mais letal e conseguiu sair com essa boa vitória do Alfredo Jaconi, que ajuda o time a somar pontos. É difícil sair da zona de rebaixamento desse Campeonato Brasileiro, mas ajuda a somar pontos para, quem sabe, animicamente mudar a questão e o time, obviamente, subir e sair do Z4. Também no domingo tivemos a vitória o empate entre Cruzeiro e Sport. O Sport sai na frente no finalzinho do primeiro tempo com o Derek Lacerda, mas o Gabriel consegue fazer o gol de empate no comecinho do segundo tempo. Um bom resultado também para o Palmeiras. Por isso eu coloquei no post sorte verde. Não foi pelos erros de arbitragem, mas sim pelos resultados dos rivais de Palmeiras na questão do Flamengo e também do Cruzeiro, que perderam pontos para times um pouco inferiores. O Cruzeiro, no caso, o lanterna do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado, Cruzeiro e Sport, muito por culpa dos goleiros, das traves e também da pontaria dos jogadores, que ficou em falta, né? O Sport teve uma excelente chance no final para conseguir voltar à frente do placar, mas acabou desperdiçando. Enfim, e o Cruzeiro teve inúmeras ao longo de todo o jogo, toda a partida com o Leão da Ilha lá no Mineirão. Para finalizar, o último jogo da rodada foi Ceará e Santos, onde o Vozão amassou, dominou, triturou a equipe santista no Castelão. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral fizeram os gols do Vozão em cima do Santos, mas poderia ter sido mais, muito, muito mais. O Santos está passando por um momento de crise. É difícil a gente imaginar o Santos sendo rebaixado pela segunda vez, subiu esse ano e caiu no mesmo ano. Acho difícil porque o Z4 está muito embolado entre eles ali, difícil um time, né, pontual o suficiente para brigar com o time que está de fora. Nesse momento, se eu não me engano, o Santos está a 3 pontos no rebaixamento. Vamos ver aqui, confirmar com vocês, porque eu gosto sempre de confirmar ao vivo, né? Isso mesmo, o Santos está a 3 pontos com 28 e o Vitória 25. Lembrando que o Vitória já tem os 27 jogos disputados. O Santos tem um jogo a menos, é contra o Palmeiras na Vila Belmiro, mas tudo pode acontecer. Já Fortaleza, Juventude tem um jogo a menos e o Sport tem 2 joguinhos a menos. O problema do Santos é que o Inter tem um jogo a menos e o Atlético tem 2 jogos a menos. O primeiro time que tem um jogo igual ali 27 rodadas é o Grêmio, com 33 pontos conquistados. Bom, vamos passar agora por probabilidades, né? O FMG, isso mesmo, o FMG nos manda aqui, né, patrocinando sempre a questão de probabilidades do canal aqui, de rodada após rodada. O Palmeiras com a vitória no clássico de virada, sem interferência da arbitragem, consegue subir muito essa questão da porcentagem de chance de título, porque é uma vitória importante, eu analiso, né, de fora. É uma vitória importante num clássico bem disputada e era um jogo onde o Palmeiras poderia perder pontos. Vence, né, acho que indo contra as estatísticas da UFMG, vai a 60% de chance de título. O Flamengo cai para 31,5%, estava ali na casa dos 40%, cai para 31,5% e o Cruzeiro cai ainda mais, indo para a casa dos 7,5% de chance de título. Passando agora para a chance de rebaixamento, infelizmente o Sport ainda está muito alta essa chance, com 97,5% de chance de ser rebaixado nesse ano. Acho que já foi, não tem o que fazer. O Juventude também aumentou a sua probabilidade, foi para 81,5%, o Vitória 77,5% e o Fortaleza 71,5%. Por que eu falo isso? Olha como tá 70, 80, 90, tá muito alta essa chance de ser rebaixado. E o primeiro time fora, que é o Santos,
tem 30%, diferença de 40 pontos percentuais de diferença. Óbvio que brasileiro, futebol é uma coisa disputada, uma coisa rodada após rodada e tudo pode acontecer. Mas ver o Santos, talvez o Atlético também, ele está com 13 pontos de chance de ser rebaixado, acho muito difícil de acontecer. Pode, sim, eu acho que pode. Mas, cara, vai depender de uma contínua aí de tropeços do Santos nesse campeonato brasileiro. Lembrando que o Santos tem o mesmo número de derrotas que o Vitória, por exemplo, 12 contra 12, só que, como eu falei, um joguinho a menos. Né? Tem 2 vitórias a mais e 3 empates a menos. É isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Um forte abraço em cada um de vocês. A gente se encontra na sexta-feira com o vídeo de análise do calendário da CBF para o ano que vem, dos jogos do meio de semana da rodada atrasada, a 13ª e 14ª rodada, viu o amistoso da seleção brasileira que me surpreendeu ao ser marcado para as 8 horas da manhã em Seul, né, a Coreia do Sul e Brasil. É isso, meus queridos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.